Só é possível pensar sobre o que não é. Porque aquilo que é não precisa ser pensado. Quem é que pensa? A mente. Você já parou para observar que a mente tem um nome bem sugestivo? Quando alguém não fala a verdade, essa pessoa mente. O que a mente faz? A mente pensa. Mas ela pensa sobre o quê? Passado e futuro. Passado e futuro existem? Não. Portanto, a mente mente. Ela está o tempo inteiro dialogando, pensando, imaginando sobre coisas que não existem. A única coisa que existe, a única realidade existente, é o momento presente. O absoluto presente. Não o presente conceitual. E quando você tenta trazer a sua mente para o momento presente, o que acontece com ela? Ela desaparece. Porque o momento presente é um momento de realidade. E a mente mente. Não tem como a mente mentir sobre o momento presente. Não tem como a mente mentir sobre aquilo que é. Por isso ela não consegue acessar o momento presente. Se você tentar trazer a sua mente para o momento presente, se você se concentrar nesse momento, a mente desaparece. E a realidade brilha por luz própria. Ou seja, resumindo aquilo que eu acabei de falar, a mente só existe no tempo. Se você tentar trazê-la para o presente, ela desaparece, ela some. Não existia mente nenhuma. É como tentar trazer uma sombra para um ambiente totalmente iluminado. A própria iluminação do ambiente não vai permitir que a sombra exista ali. Vamos aos exemplos. Senta que lá vem a história. O que é isso aqui? Uma caneta? Errou! Vamos lá. Se você respondeu caneta, você acessou um banco de dados da sua memória, trazendo recordações desse formato, do fato dela ter uma tampa, uma ponta. Você acessou todo um banco de dados de memória aí para trazer um conceito para esse objeto no momento presente. E uma projeção futura, no sentido de respondo ou não respondo? Será que ele está fazendo uma pegadinha ou não? Será que é para eu falar caneta ou é para eu falar um negócio de plástico? Enfim, a mente sempre vai se basear nessas duas coisas, passado e futuro. E aí você me responde, caneta. Mas isso não é. E observa agora isso. É. É de ser real. Ela não é uma caneta. Nós imaginamos, pensamos que é uma caneta. Mas se ela não é uma caneta, o que esse objeto é? Não sei. Não faço ideia. Ou melhor ainda, silêncio. Não existe nada que eu possa falar sobre esse objeto que seja real. Tudo que eu puder falar é pensamento, é imaginação, é conceito, é categorização. Portanto, não sei, não faço ideia, não me importa, ou o silêncio, o tão dito silêncio. A melhor resposta para o que é isso aqui simplesmente é. Não sei. Essas são as respostas que mais se aproximam da realidade. Observe o quão sutil é isso. Isso aqui é isso aqui. Isso é isso. Não tem um nome para isso. Simplesmente é. No absoluto presente, não dá tempo de eu lembrar o que é isso. Não dá tempo de eu projetar um conceito ou uma necessidade de trazer um nome. Eu não sei o que é isso. Não faço a mínima ideia e não tem problema nenhum em não saber. Isso simplesmente é. Eu sou, tudo é.
tá tudo certo. Se eu der um nome, se eu falar, eu estou usando a mente para fazer isso. Eu não sabia que já era permitido que foguetes andassem no meio da rua. Portanto, voltando ao título do vídeo, início de tudo, não há necessidade de você pensar sobre aquilo que já é. Você só precisa pensar sobre aquilo que você imagina ser, sobre aquilo que você precisa nomear, categorizar, contextualizar. E a gente pode expandir esse exemplo da caneta para tudo, para toda a sua experiência, para todos os objetos, para todos os pensamentos, para todas as sensações, para tudo. Eu não posso falar do estado natural da mente. O estado natural da mente é sem pensamentos. Nenhum pensamento, nenhuma mente. Agora, aí onde você está, olha em volta. E tenta não contextualizar, tenta não nomear as coisas, tenta não... Olha em volta. Agora, tenta não nomear as coisas, tenta não contextualizar elas, tenta não trazer sentido, tenta não identificar, separar as coisas. Só dá uma olhada em volta e olha para aquilo que é, para aquilo que não tem nome, para aquilo que está no presente, antes que a sua mente tente começar a falar e trazer diálogo explicando o que está acontecendo. É difícil, não é? Você pode não perceber a todo momento a sutileza disso, mas a sua mente tem uma estrutura extremamente complexa e o simples fato de olhar em volta traz toda uma bagagem de conteúdo, de memória, de projeção para o futuro. Só de olhar em volta, a sua mente já calcula a sua posição no espaço. Observa se não é isso que acontece. Eu olho em volta e minha mente diz em que área do recinto eu tô, se eu tô sentado, se eu tô em pé, ela encontra o meu eixo, minha posição do corpo, faz uma rotação de consciência, vê se tá tudo certo com as minhas pernas, com os meus braços, com a minha cabeça, verifica para que lado eu tô virado, nomeia esse ambiente como escritório, como quarto, como trabalho, como ônibus, seja lá onde você estiver. Faz uma localização geográfica. Isso acontece também, você não percebe às vezes, mas traz a consciência para cá. Observa a sua mente funcionando. Ela traz até a posição geográfica e diz: você está no 10º andar, você está no térreo, você está num prédio, você está numa casa. Ali fora é a rua onde passam os foguetes. Ali tem um mercado, ali é a minha escola, ali é onde eu pego o ônibus para ir para o trabalho. Mesmo que você não pense nisso agora de maneira consciente, na hora que você olha em volta, é um ambiente extremamente familiar, se você está num ambiente familiar, claro. Mas mesmo se não for um ambiente muito familiar, se você estiver num ônibus, você traz: estou num ônibus, tem pessoas do meu lado, eu estou em tal rua, eu moro em tal cidade, eu estou indo para o trabalho, para lá é o norte, para cá é o sul, tal. Seu cérebro faz tudo isso. E é esse tipo de sutileza, é esse tipo de complexidade que é uma... parece até conflitante, mas é uma complexidade sutil. Porque ela funciona em background, ela funciona lá por trás dos panos. E você não consegue perceber isso acontecendo. Mas é até isso que a gente tem que conseguir começar a trazer para a superfície e começar a eliminar. Falar: não, peraí, isso é imaginação. Até a minha posição geográfica, até o formato do meu corpo, até as sensações, tudo isso é imaginação. Eu estou falando daquilo que é, do absoluto presente, antes de ser nomeado. Anterior a todas as formas, anterior a todos os nomes, há uma coisa que não é coisa alguma. É aquilo que percebe todos os nomes e formas. Tu és isso. Olha que engraçado. O ambiente onde você está. Se você já viu meus vídeos, eu vivo fazendo isso, eu vou fazer ainda por muito tempo. Só existe esse bloco de consciência aqui, ó. Só existe o que você está conseguindo capturar agora. Pega essa sua visão e vira para o lado. Vai virando o máximo possível.
A minha mente mantém uma memória dessa área que eu não estou enxergando. Então ela continua trazendo aqui para mim que tem uma câmera aqui, que tem uma janela, que tem uma rua lá do lado de fora, mas isso não é real, porque eu não estou experimentando isso. Na hora que eu volto, a minha mente já traz uma projeção do que ela espera encontrar. Eu encontro minha câmera, a janela, a rua, os foguetes passando. Você consegue entender que até isso é sutil? Quando você vira o seu rosto num cômodo, você continua imaginando o que está ao seu redor. Eu imagino até o que está atrás de mim. A minha mente me coloca numa posição geográfica que eu consigo saber que tem um monitor atrás de mim, que tem um Ganeshin ali, que tem um monitor aqui. Só que tudo isso é imaginação. Se eu volto para cá, a única coisa que existe é essa câmera. É isso aqui. Tem até uma passagem no Gita, no Bhagavad Gita, que tem os arqueiros lá e no meio deles está o Krishna e pedem para mirar no olho de um corvo, de um pássaro, sei lá o que era. E aí pede para eles falarem o que eles viram. E aí eles dizem, eu tô vendo um galho, eu tô vendo tô vendo uma ave, tô vendo as penas, tô vendo não sei o que. E Krishna só viu o olho. O que você tá vendo? Tô vendo o olho. Mandou mirar no olho. É o olho. Não é para ficar vendo, imaginando coisa que não é. Mas eu não vou entrar nisso agora. Se quiser, procura depois. E se eu achar aqui essa passagem, eu coloco aqui no link. Tem até um filme que mostra isso, mas eu acho que eu falei besteira. Não é no Bhagavad Gita. É no Maharabhata. Mahabharata. Os caras têm que botar nome difícil, né? Eu não lembro o nome do livro. Mas é o nome do livro que o Bhagavad Gita faz parte. Depois eu coloco o nome aqui. Na edição. Então, nada do que você imagina, nada do que não está aqui, nesse momento, antes de ser nomeado, é real. Lembrando que eu não estou aqui para ficar entrando em joguinho de palavra. Eu não estou aqui para ficar de brincadeirinha de terceira série. Então vamos deixar isso bem claro. O que eu estou chamando de verdade? Aquilo que é. Observa o peso desse é. Aquilo que é. O que eu estou chamando de falso? Ou de mentira, que é o que a mente mente. Aquilo que você imagina ser. Aquilo que você pensa que é. E só para deixar mais claro ainda, se no dia a dia eu estiver em algum lugar, com uma caneta na mão, alguém virar para mim e falar, me empresta essa caneta, eu vou virar para a pessoa e emprestar a caneta. Se eu responder que não, porque isso aqui não é uma caneta, é só um contexto mental, porque na realidade o que é, eu estarei sendo um babaca, um lunático, um chatão. E não é isso que eu estou falando aqui. Se eu estou andando na rua e você me vê do outro lado da calçada e grita Nilson, eu vou virar e falar, oi, meu nome é Nilson? Não, não é. Eu sou Nilson? Não, não sou. Mas eu ainda vivo num mundo. Se as pessoas me chamarem pelo nome, eu respondo. Se elas me pedirem uma caneta, eu não vou me fazer de espertão e bobalhão e falar, mas eu não sei o que é caneta. Isso aqui é uma caneta. Eu sei o que é uma caneta. Tá? Então vamos deixar isso bem claro. Não é pra ficar entrando em joguinho de palavra. Então, mas nada existe, porque esse negócio, dá uma confusão. Beleza, vamos lá. Em resumo, vamos trazer o contexto do que está sendo falado pro contexto atual. Se você está vendo esse vídeo, é porque você está buscando esse tipo de conteúdo. Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, eu sou um maluco. Se você acompanha os outros vídeos ou faz a mínima ideia do que eu estou falando, a gente está falando de um contexto específico, em que vale a pena usar esses exemplos. Então, nesse vídeo, nesse contexto, isso não é uma caneta. Verdade é aquilo que é, mentira, ou falso, ou ilusório é aquilo que aparenta ser. É aquilo que você imagina, é aquilo que você pensa que é. Beleza? Lembrando que imaginação é qualquer coisa pensada, qualquer coisa que você tenha que categorizar, que você tenha que imaginar, que você tenha que contextualizar. Tudo isso eu vou chamar de imaginação, eu vou chamar de pensamento. Tanto faz se for através de memória, se for através de linguagem, se for um fator cultural. Tudo isso é imaginação. Portanto, uma caneta é uma caneta. Mas não deixa de ser imaginação. A linguagem utilizada, a memória trazida, todo o contexto que chega até você nomear isso aqui como caneta é imaginação.
Isso tudo é artifício da sua mente. E não tem problema nenhum, ela funciona assim. Graças a Deus, né? Senão você ia viver perdido o resto da vida. A questão é, você precisa diferenciar o que é mente e o que é você. E você é anterior a esse processo mental. E isso, como eu já falei, serve para tudo. Relógio, mão, braço, camiseta, corpo, pescoço, cabeça, cabelo, computador, microfone. Olha em volta. Observa o quanto a sua mente nomeia as coisas. Só que você não precisa silenciar a sua mente. Você não precisa suprimir ela. Você não precisa matar a sua mente à força. Olha, a mente malvada, eu tenho que eliminar ela. Relaxa, deixa ela aí, é o papel dela, é a função dela. Da mesma forma que o coração bate e bombeia sangue, a mente pensa. A dica é, simplesmente ignore ela. Como se fosse um cachorro latindo lá do lado de fora da sua janela. Começa a abstrair. Então, se sua mente começar a nomear as coisas, deixa nomear. Só não se identifica. Assiste, como se você fosse um espectador, literalmente, assistindo um filme acontecer. Observa a mente, falar, nomear, dialogar, trazer contexto, emoção, sentimento. Porque ela traz tudo isso, até mesmo em relação a objetos. Você olha para uma caneta, traz memória de infância, de colégio, e aí de quando você era criança. Deixa acontecer, só não se identifica. Quanto mais você praticar, mais natural vai ficar. E menos você vai ter que ficar tentando praticar isso. Vai se tornar uma coisa rotineira. E aí você começa a ver as coisas como elas realmente são. Um bloco único de consciência. Sem nome, sem nascimento, sem morte, sem sofrimento, sem problemas. Simplesmente é. Só uma coisa única acontecendo o tempo inteiro. A identidade é uma ideia adquirida. Tu és aquilo que é anterior à aquisição. E essa coisa não pode ser nomeada ou descrita, porque quem nomeia e descreve é a mente, e a mente não consegue acessar esse estado de consciência. Ou seja, não espere que a mente consiga descrever um estado que ela desconhece, e eu já falei disso em outro vídeo. Se você não viu, vou te dar um exemplo rápido. Você consegue me descrever aquela viagem que você fez para o Egito? Não. Por quê? Porque você nunca foi para o Egito. Como é que você pode descrever uma coisa em que você nunca esteve presente? Se você já foi para o Egito, parabéns. O lugar deve ser muito bonito. Qual é a chance, né, disso acontecer? Então imagina outro lugar. Qualquer lugar que você nunca foi. Você consegue me falar de uma festa que você nunca foi? A mente tentar explicar o absoluto a mente tentar explicar um estado em que ela nunca atingiu e nunca vai atingir. Porque esse estado é anterior à mente. Qualquer tentativa de descrever sempre vai ser falha, sempre vai ser irreal. A própria fala descreve situações e objetos e emoções e experiências irreais. Nunca vai ser aquilo que é. Para pensar por um segundo. Pega uma situação que aconteceu enquanto você estava sozinho. Você estava em casa, apareceu uma barata voadora branca. Aquilo aquilo está acontecendo. No outro dia você está com seus colegas de trabalho, sei lá, na sua escola, com sua família, e você narra o fato. A narração do fato é o fato? Não. A descrição da mente nunca vai ser o fato. Pode ser uma descrição, pode ser muito bem feita, mas não é real. E como você vai saber que você está nesse estado de absoluto presente, onde só existe a realidade, onde não existe mente? Primeira coisa, não se preocupe com isso de maneira antecipada. Porque, como eu já disse, a mente nunca vai conseguir contextualizar isso, nunca vai conseguir conceber isso, nunca vai conseguir imaginar o que é. Sempre vai ser uma surpresa. Não importa. Você pode passar 50 anos da sua vida estudando sobre isso. Você pode passar 90 anos da sua vida lendo livros e ouvindo experiências de outras pessoas. Nunca vai ser aquilo que você imaginou. Nunca, 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 3 vezes nunca, vai ser aquilo que você achou que era. Porque é exatamente a ausência de pensar, é a ausência de achar. É inconcebível. Portanto, não se preocupe em tentar entender ou tentar analisar outras pessoas que
talvez te digam que viram essa realidade ou esse presente. Não é para acreditar em ninguém. Como eu já disse em muitos vídeos, tá cheio de charlatão por aí. Tá cheio, muito. Eu não tenho dedos para contar a quantidade de charlatões que tem, principalmente em YouTube. Te vendendo cursinho, te vendendo workshop, te vendendo pedra mágica, te vendendo física quântica, né, que é o que mais tem. E na dúvida, desconfie de todos. Inclusive de mim, eu sempre falo isso. Na dúvida, desconfia de todo mundo. É melhor desacreditar de todo mundo do que acreditar num charlatão. Se você não consegue imaginar, não consegue conceber e tá difícil de acreditar nos outros, qual é a única alternativa que resta? Experiência direta. Você tem que trabalhar isso em você. Como é um estado que não dá para conceber, para de perder tempo tentando perguntar para outras pessoas. Para de perder tempo tentando entender de guruzinho maluco por aí. I'm going to help you make your spirits fit, firm and fantastic through spiritual yoga. É você que tem que atingir esse estado. Você tem que experimentar ele de maneira direta. E aí você não vai precisar explicar nada, porque é a sua própria experiência. Só a sua consciência real, só o seu verdadeiro self, só o seu eu com maiúsculo pode conhecer essa realidade. E nessa realidade não existe mente. Você nunca vai poder negar a sua própria experiência direta. Portanto, se preocupe com ela. E começa agora a ver aquilo que é, não aquilo que parece ser. Fica um pouquinho em silêncio, observa. O paraíso já está aqui, nesse momento. Não espera as coisas melhorarem. Não projeta nada para o futuro. Ah, mas quando eu tiver melhor, mas quando eu tiver mais estudado, mas quando eu tiver aprendido mais, mas quando eu tiver melhorado disso, mas quando eu não tiver com dor nas costas. Não. Se você não consegue ver o paraíso agora, não tenha muita esperança de que você vai conseguir ver ele daqui 1 ano ou daqui 2 anos. Ele está aqui agora. A sua realidade está aqui agora. Tudo que você busca está aqui agora. E a própria busca está obscurecendo isso aí. Então se concentra nesse momento. O que é real nesse momento? Os homens precisam das palavras até que a experiência direta fale mais alto. Então, o silêncio prevalece. É por essa razão que escrevo. E o nome do livro era Mahabharata. Um nominho complicado, né? Se quiser, procura aí, tem um monte de link na internet. Feliz ano novo para vocês, bom 2020 e é isso. Percebe-se os objetos através dos sentidos. Percebe-se os sentidos através da mente. Percebe-se a mente através de si mesmo. É esse si mesmo que deve ser buscado. Isso não é difícil de encontrar. Sua fragrância permeia tudo.